Boa tarde a todos. Boa tarde. Certo. Boas tardes. Acho que não entro muito atrasado, mas falo muito a ver que há quem entra horas. É espetacular. Eu só estou um minuto atrasado. Vamos ainda assim esperar aqui. Eu estou a conseguir ver um personagem por trás do Pedro. Pedro. É o Afonso, está a ser projetado na... Normal isso, né? Isto é para haver aí projeção ao vivo, ok? Temos aqui alguns consultores a presenciar em live. Afonso. Bora lá. Está tudo bem? Boas tardes. Olá, Afonso, não sei quem quer que seja. Olá. Não estou a conseguir. Quem é que está aqui? Com a Verónica. Olha, o Duarte. Bem-vindo, Duarte. Vamos só dar aqui aquele compassozinho de espera. Quem está ali? Quem é? Consegui pôr aqui. É algo? Não. Oh, Afonso, vou Olá. passar a tarde a chorar. É a Sara, caramba. Isto não está com um ar mais... Não. É o É a cabelo. dominação deste gabinete, Afonso. Eu sou muito mais gira, mas não parece. Não nos vemos há que tempos, que está para aí com mais, pelo menos 5 centímetros de cabelo. É sim. Está Mas tudo cada bem? vez que nos virmos já está pela cintura. Viva! Viva. Bom, nós damos aqui mais uns minutinhos. Não é académica a tolerância e também não chega nunca a um quarto de hora, como sabem, mas só para se juntarem aqui mais um par de colegas a nós. E depois avançamos. Em pleno modo de regresso às aulas. As coisas do regresso às aulas. Sim, regressamos às aulas mesmo agora, a semana passada. Começa a notar-se drasticamente no trânsito. Quem não anda de moto. Quem anda de moto, como é o meu caso, não dá para o trânsito. Até começar a chover é melhor não falar muito. Olá, Afonso, boa tarde. De facto, o trânsito ontem e hoje é uma coisa completamente incrível. Se calhar somos nós que já não estamos habituados a este tipo de trânsito, mas enfim. Não. Venham as pandemias. Não, estou a brincar. Não vale a pena. O Duarte já agora, bem-vindo Duarte. O Duarte Obrigado. É o novo OP do novo Market Center de Loures. Exatamente. KW City. E, portanto, muito bem-vindo. Muito obrigado. O Duarte não sabe no que se mete, vocês já sabem. Quem tem a paciência de voltar a estas coisas mensalmente, já sabe o suplício que é, mas o Duarte, como está pela primeira vez, muito bem-vindo. Não, é um prazer aprender. Vamos a isto. Bom, se calhar avançamos, quem se juntar depois a nós, depois falo e muito bem-vindo. Eu vou ter que partilhar, vou partilhar o ecrã, tenho alguns, podemos só falar sobre as coisas, mas nestas coisas, quando se fala de números, de mercado, etc., convém ter alguns suportes, mais ou menos visuais para isto. E, portanto, vou deixar de vos ver, já regresso daqui a bocadinho. Este é o meu momento de solidão semanal. Vou partilhar o ecrã. Se conseguir isto tudo correr bem. Deixa eu ver se consigo. Bom, isto estão a ver, suponho, ok? Sim? Está ótimo.
Para quem já vê isto, eu já não sei há quanto tempo é que fazemos estas coisas, ter episódios inspirados na estratégia de preços do Shift, na tática 7. Em pleno momento, acho que começámos a incidir mais sobre estes conteúdos. Pá, em março do ano passado, talvez um bocadinho antes, em que já revíamos aquilo que são os indicadores de evoluções do mercado, etc. Foi com particular incidência que o fizemos a partir do ano passado, porque de facto, em mercados em mudança, os preços têm, obviamente, fruto de um conjunto de circunstâncias, variáveis, etc., sempre um impacto. Nós estamos hoje já, pá, 1 ano e meio depois do que foi o advento da pandemia, em março do ano passado, não é? Em que tivemos todos que nos enfiar em casa, não sabíamos muito bem o que aí vinha. Quer dizer, também não fazia muita diferença, porque nós, apesar das circunstâncias que nos rodeiam, já sabem que aquilo que dominamos é a nossa atitude perante elas e, portanto, nunca deixamos de fazer o que é necessário, não é? O barómetro de mercado, eu, por acaso, acho que é a primeira vez que tenho um particular carinho pela figura do barómetro, portanto, é a primeira vez que honro o barómetro neste primeiro slide, ok? E desaparecem outras coisas, como falar de mercados, as figuras das canetas e tal, não vamos falar disso. Só gostava de dizer que, portanto, quem já esteve connosco outras vezes já sabe que leiam o Shift, vejam que são os mercados, são seres ancestrais, inventaram-se muito antes de falarmos sobre eles, baseiam-se na oferta e na procura, é muito simples, e o nosso mercado não é diferente, não é? O nosso mercado, e aliás, como descrito no Shift, baseia-se na oferta e na procura, como uma balança. O mercado de proprietários é simples, é aquele em que tudo sorri ao proprietário, não é? Portanto, o proprietário põe à venda, a coisa vende-se no dia seguinte, porque há muitos compradores motivados, há gente com vontade de investir, há boas circunstâncias económicas, um comprador que compra hoje acha que vai vender por mais 20% daqui a 2 anos, a coisa que o valha. Há procura, e a procura trata de dinamizar o mercado, trata de fazer subir os preços. Portanto, havendo oferta, havendo muita procura, a oferta desaparece, há pouco estoque e os preços sobem, naturalmente. Inversamente, no mercado de compradores, isto é o que é descrito no Shift, não estou a inventar nada, no mercado de compradores acontece o inverso, não é? Há compradores hesitantes, há compradores à espera do que vai acontecer, os próprios proprietários hesitam, mas, digamos, uma coisa posta no mercado não necessariamente desaparece no dia seguinte. Para haver negócio é preciso haver compradores, e um comprador é, por definição, alguém que dá um preço que considera certo para um determinado ativo. Porque o preço que o proprietário põe à venda é um manifesto de intenções do proprietário, do valor pelo qual gostava de vender o seu imóvel. É muito diferente daquilo porque ele se vende em determinado mercado. Bom, nos mercados de compradores, aquilo que acontece é que os preços são pressionados em baixa, porque há menos procura, menos interessado, etc. Portanto, reduz-se o número de transações em baixa. Nada de especial. Isto tem sempre norteado as nossas análises, porque acho que, a ver, em relação ao que é a evolução do mercado, nós temos que olhar para a oferta, para a procura, para o que são as variáveis de contexto, para o que são as notícias e a informação que vão existindo. E isso é uma coisa que eu insisto, digamos bem, acho que todos estamos de acordo que as percepções que os atores, em qualquer circunstância, nos mercados, qualquer que seja também o setor, as percepções dos atores moldam os seus comportamentos. As expectativas que têm, que se baseiam normalmente na informação que existe disponível, moldam os comportamentos. Fazem-nos agir pensando que a coisa vai valorizar ou desvalorizar, etc., em função da informação que vai surgir. E a informação, na verdade, nós vemos, a maior parte das vezes, uma pequeníssima parte dela, porque tendemos, como seres humanos, a olhar para as letras gordas das notícias, que são frequentemente parciais e hiperbólicas, seja em alta, seja em baixa. Portanto, aquilo que lemos superficialmente não é necessariamente aquilo que... Eu peço que quem tenha o microfone aberto, por favor, que o feche. Alguém que tem som... eu não sei se alguém pode fechar os... Ok. Desculpe a interrupção. Eu peço que tenham cuidado porque começamos todos a ouvir ruídos de fundo. E eu não sou maçado, digamos, temos aqui visto imensos exemplos de informação ao longo do tempo que nos ilude. Querem ver? Quer dizer, quando nós vemos coisas destas, e eu hoje vou poupar, tem sido muito mais a que... Sei lá, o valor das casas continua a subir, a avaliação bancária cresceu, isto é muito recente, é de 27 de agosto, cresceu 8,3% em julho. Falta de oferta de habitação nova faz disparar a venda das habitações usadas. Bom, não sabemos se a venda ou o valor, não é? Portanto, quando falamos muitas vezes de vendas, nós estamos a referir-nos ao número ou ao valor de venda, não é? Por outro lado, aparecem coisas a dizer o contrário. O preço médio de venda baixa pela segunda vez, enfim, baixou em abril, depois em agosto e tal. Resta saber quem é que anuncia estas coisas, neste caso é o imóvel virtual. Depois, uma notícia que já vem, esta
de algum tempo, tem um par de meses, porque é que isto é no princípio de agosto, porque é que as rendas sobem na crise? Bom, quem olhar para isto, quem for senhoria, diz assim, bestial, eu vou continuar a arrendar é bestial, quando na verdade temos vindo um movimento, uma trajetória completamente descendente e acentuadamente descendente, em particular em Lisboa e em geografias em que o alojamento local teve o seu impacto, mas estas são as rendas. E as notícias muitas vezes não são falsas, são parciais, não é? É preciso ir ler as letras pequenas. Preço médio da habitação desceu ligeiramente, temos coisas já, esta foi deliciosa, o arrendamento sobe 19,4% no quarto trimestre. Lembro que esta notícia, quem ler isto diz, bestial, isto, se eu tiver uma renda posso arrendar por 20% mais do valor. Na verdade o que isto dizia é cresceu de facto o número de contratos de arrendamento, não o valor pelo qual os arrendamentos são feitos. Mas isto só se lê, e mais, nestas geografias, Lisboa, Oeiras, Porto, Cascais e Amadora, tinham os contratos de arrendamento mais elevados, mas apesar de tudo com uma redução em relação ao que eram períodos homólogos no ano anterior. Portanto, a informação é decisiva, bem, eu já nem falo destas, não é? Abriu a época dos bons negócios, dos saldos e tal, que são coisas espetaculares. Isto é confuso, não é? Para quem estiver relativamente pouco informado sobre o setor, sobre o que é esta evolução, para quem lê letras gordas, o que pode, atenção, ser o caso da maior parte dos nossos proprietários ou compradores, enfim, são cidadãos comuns, não andam particularmente atentos, são influenciados em alta ou em baixa, de forma que pode não ser a mais correta em relação à evolução do mercado. É por isso que é decisivo informarmos. Bom, o que é que nós temos procurado fazer sempre aqui e voltaremos a fazer neste caso? Há dimensões que têm impacto no nosso mercado, obviamente, dimensões macro. A evolução económica, eu aqui já nem falo da pandemia, a pandemia sabemos como tem vindo a evoluir, nós tivemos um impacto fortíssimo na nossa atividade económica, na procura, etc., desde o ano passado. A pandemia, por via da vacinação, e não direi mais sobre a pandemia, temos 85% sim, somos campeões de vacinação a nível mundial, portanto temos um nível de proteção hoje que, apesar de tudo, assegura uma retoma da atividade económica, uma proteção sanitária que nos permite ter desconfinamento assumido e, digamos, com uma atividade mais normalizada. Olhamos também para o desemprego, para a evolução económica, para o desemprego, para a utilização ou subutilização do trabalho, não é só o emprego técnico, é aquilo que é, na prática, a atividade da população ativa. Para o sistema financeiro e para os custos, para as moratórias, é uma variável importante, os apoios à economia que ainda prevalecem, caracterizam a nossa atividade e ainda bem, a nossa sociedade, digamos, e que tem permitido servir de balão de oxigênio em muita coisa, o crédito à habitação. E, finalmente, em função da evolução destas variáveis, como é que isto afeta a nossa oferta, a nossa procura, os preços de compra e venda, o segmento específico do arrendamento e mais algumas outras, digamos, tendências e segmentos que vamos também, digamos, sempre acompanhando. Em relação à atividade económica, já vimos, enfim, por via da pandemia nós tivemos um desconfinamento, um confinamento muito acentuado no ano passado, voltámos a ser um segundo, um terceiro em janeiro, houve impactos na nossa atividade nesses momentos, mas para que podemos dizer, para já, a menos que venha alguma hecatombe, que o nosso PIB recuperou de forma muito significativa no segundo trimestre, ok? Portanto, até junho, naquilo que é medido, houve um aumento sobre o trimestre anterior de 15,5%, eu creio que é este o número, eu não vejo os slides todos, tenho os quadradinhos à frente, é sempre aquela coisa, não importa. Tivemos, o ano passado, por esta altura, ao segundo trimestre, foi um desastre, lembra-se, portanto tivemos uma variação em baixa de 16,4%, foi precisamente o trimestre mais afetado pela primeira pandemia. Como resultado disto, aquilo que tivemos, digamos, o ano passado nós tivemos um decréscimo de 7,6% na atividade económica em Portugal. O que se prevê este ano é, uma vez que estamos a crescer face a 2020 de forma expressiva, sobretudo a partir de abril, isto são variações na atividade económica dia a dia, ok? Ainda estamos abaixo de 2019, mas apesar de tudo a recuperar em relação a 2020 de forma significativa. E o que se prevê é que a atividade económica, isto já são previsões de junho, mas não há de estar muito diferente disto, porque não houve alterações significativas, prevê-se que a atividade económica este ano seja de crescimento, ok? Entre 4% e 5% de crescimento, que é, apesar de tudo, um crescimento expressivo. Obviamente, não nos esqueçamos que sobre um decréscimo ano passado de 7,6%, mas apesar de tudo recuperamos, ficamos aquém de 2019, mas em sentido positivo. O que é que são as grandes incógnitas? Continuam a ser, estas não é especialmente novo. Há aqui, e felizmente tem havido, balões de oxigênio de suporte que atenuam muito aquilo que teria sido um efeito mais severo na atividade económica e no nosso negócio e em todos os setores de atividade,
que são basicamente a evolução das moratórias de crédito. Como sabem, as moratórias eram 750 mil inicialmente, isto foi sendo adiado, portanto o período até ao qual tem que ser regularizado passou a ser setembro deste ano, já há um período de graça até dezembro deste ano, até ao final do ano. Tem havido medidas de apoio à economia, de apoio ao emprego, de financiamento das empresas, enfim. Havia aqui algumas previsões de natureza que podiam ser, enfim, não são particularmente catastróficas, são realistas, com base em estudos feitos, mas que podem tender a ser menos cinzentas e escuras do que aquilo que estas diziam. Que cada 4 empresas não teria capacidade para reduzir, a pandemia deixou, enfim, famílias em dificuldades, digamos, nesta altura, arriscava-se uma onda de falência, etc. As boas notícias são que o desemprego, obviamente, subiu para mais de 400, uma altura que chegou a estar em 402 mil desempregados. Neste momento nós temos a taxa de desemprego novamente, recuou novamente para 6,7%. Tivemos um aumento de emprego do primeiro para o segundo trimestre de quase 100 mil, digamos, empregados, portanto, novos empregados, o que é bom. Naturalmente há uma absorção de emprego e, portanto, uma redução do desemprego, o que ainda assim, o que vem, aliás, a par, digamos, deste desconfinamento e o que ainda assim tem aqui alguns fenómenos que são, quer dizer, há muita subutilização do trabalho, isto eram notícias recentes, digamos, de trabalhos em empresas familiares sem remuneração, portanto, muitas empresas estão um bocadinho em modo de sobrevivência, portanto, contam com desempregados, apesar de tudo, a colaborar, e pode ser que esse emprego venha a ser recuperado. Há pá, movimentos que vamos continuando a assistir, houve movimentos de layoff, começaram, layoff de despedimentos em grandes empresas, que não víamos, as ground force, as TAPs, a banca continua, digamos, com movimentos de redução, empresas de telecomunicações, vamos ouvindo estas coisas todos os dias, e isto também são mais, digamos, ilustrativo, é muito recente, houve por setor uma recuperação muito significativa em relação a 2020, em alguns setores ainda não houve recuperação em relação àquilo que foi a atividade que existia em 2019. Exatamente o que dizíamos antes, portanto, nós vamos recuperar este ano, mas não provavelmente para níveis que tínhamos em 2019, mas apesar de tudo com uma trajetória positiva. Em termos gerais, prevê-se que haja uma evolução positiva, o que é obviamente também vantajoso para nós, para o nosso mercado, para a atividade económica, para a procura de imóveis. No que diz respeito ao emprego, enfim, as notícias são boas na perspectiva de recuperação por todos os motivos, porque desde logo isto significa na essência que há mais pessoas com capacidade de financiar a sua própria existência, não é? As pessoas quando têm emprego têm capacidade, quando não têm estão em dificuldades. O layoff simplificado continua a ser uma variável que está viva, que se mantém viva e é um apoio claramente do Estado, digamos, à manutenção de vida nas empresas e ainda, apesar de tudo, os números exatos não existem hoje, os últimos que tínhamos havia quase 50 mil, digamos, empresas ainda em layoff simplificado, se cada uma tiver 2 ou 3 empregados, podemos ter mais 100 mil, digamos, cidadãos, empregados, colaboradores, que estão com as suas vidas um pouco suspensas. Mas como se prevê que as empresas recuperem, que haja menos insolvências, apesar de tudo, estas são situações que podem vir a redundar em desemprego e inatividade, mas não necessariamente ser o caso. A poupança dos portugueses, ela tem vindo a diminuir, o que é fruto, certamente, portanto, houve um movimento de maior conservadorismo, maior recurso à poupança, maior contração naquilo que é o investimento, não só na despesa corrente. Bom, há coisas que é simples, saímos todos menos de casa, jantávamos todos menos fora, íamos todos menos viajar e, portanto, gastávamos todos menos dinheiro, não há dúvida nenhuma, e isso faz com que se contenham, digamos, o impacto e a poupança aumente. Mas há outra coisa que é, bom, isto também significa, de alguma forma, tem significado a retração de alguns movimentos de investimento. Tendo a reduzir a poupança, isto significa que volta a haver hábitos de consumo corrente mais regulares e que pode voltar a haver, também para quem acabou por não ser tão impactado pela pandemia como se podia fazer antever, pode haver movimentos de recurso às poupanças para sinalizar imóveis, para, enfim, também na nossa atividade isto pode ser importante. Okay? A estabilidade económica do país, naquilo podemos estar aqui numa situação instável e tal, mas bem, o país merece confiança. Acho que as taxas de endividamento, as rendabilidades de Portugal é confiável. A Moody's reviu o rating de Portugal para Baa2, não é um rating galáctico, mas é melhor apesar de tudo do que o que tínhamos e, portanto, estamos novamente bem e, portanto, estamos, do ponto de vista a longo prazo, aparentemente estáveis naquilo que é a capacidade de financiamento do nosso Estado e, portanto, também da economia,
a banca, etc. Há uma variável que deve, enfim, a que devemos estar atentos, mas que não nos deve fazer enjoar demasiado. Há um ciclo inflacionista aparentemente instalado na zona euro portanto, e em Portugal também. Portanto, isto aconteceu, nós tivemos eu não vejo mais uma vez os números, creio que 1,3 exatamente, em agosto de 2021. Na zona euro é, aliás, superior à taxa de inflação, mas isto é mais um efeito de desvalorização da moeda do que propriamente do aumento real dos preços. Portanto, e também não se vê, face até a intervenções que tem havido da Presidente do Banco Central Europeu, etc., não se antevê que os juros, porque no que nos diz respeito é nas taxas de juro base diretoras que isto podia ter impacto, e isto podia impactar depois o aumento das taxas diretoras, o que não se prevê que aconteça. Pelo menos de acordo com aquilo que são as previsões existentes de futuros das taxas de juros. As taxas de juros continuam, isto são as Euribors, não é? Tal como as conhecemos. A crise pandémica parece que as afundou ainda mais. Portanto, elas continuam historicamente negativas, nos 0,55, a 3 meses é aquela que é 0,52, negativo, e prevê-se que as taxas de juros diretoras se mantenham negativas pelo menos até 2026. Não quer dizer que estas coisas não possam vir a alterar-se, mas, portanto, o cenário de taxas de juros baixas prevê-se que continue. Okay? Bom, e as taxas de juros são uma coisa, o crédito à habitação e as taxas de crédito à habitação são outras. E isso poderia ser impactado, como nós temos vindo aqui a dizer, de formas com o impacto das moratórias. Os bancos hoje têm, como vimos, as moratórias, são desconhecidas as taxas de incumprimento das moratórias, mas creio que temos um cenário gradualmente mais risonho em relação a isto, do que vai ser noticiado, do que aquilo que já tivemos, não é? Nós tínhamos notícias de um quinto das moratórias que poderia gerar incumprimento a determinada altura, isto em junho, 280 mil famílias, não é muito inferior o número de famílias que têm ainda moratórias vivas, mas que podia estar em risco. O Parlamento prolongou, apesar de tudo, deu aqui balões de oxigênio para que não houvesse incumprimentos, seria péssimo para os bancos, para as famílias e para a economia em geral, e portanto aprovou um prolongamento das moratórias até final do ano e finalmente o Estado incumbiu os bancos voluntariou-se para financiarem 25% dos montantes que poderiam estar em potencial incumprimento, e disse aos bancos para escolherem os clientes, as empresas na prática e os clientes particulares que acham que têm melhores condições para honrar, digamos, estes empréstimos. Apesar de tudo, aquilo que acontece é que nós estamos num momento-chave, não é? Elas foram descendo, um montante moratório, que significa que se têm vindo a resolver créditos que estavam em situação de potencial incumprimento, mas têm vindo ou a ser feitos acordos com os bancos, ou mesmo a cumprir-se e honrar-se, digamos, os compromissos existentes. Chegámos a um ponto em que, bom, nós estamos quase no final de setembro, até final do ano vai haver um desfecho claro e definitivo em relação a isto. Mas a verdade é que bom, é difícil adivinhar aquilo que acho que podemos dizer, fazendo face às notícias ou tendo como base as notícias existentes, os próprios bancos não estão muito preocupados, o que significa que o número de clientes em potencial incumprimento se tem vindo a reduzir de forma significativa, que é bom, não é? Há aqui vários testemunhos, de Caixa Geral de Depósitos, o BPI, o Novo Banco, etc., e se virem menos de 3% do total de clientes particulares, o impacto será micro, a maior parte dos clientes vai pagar, 98% dos créditos estão em situação regular. Portanto, no que diz respeito a moratórias de particulares, antevê-se, isto tem a ver com a recuperação de algum emprego, de situações de maior estabilidade das famílias, etc. Os particulares não parecem ser uma área de excessiva preocupação dos bancos. Em relação às empresas é um bocadinho diferente. Portanto, os bancos dizem que pode haver aqui situações, cautelas e caldos de galinha, para que é a mesma expressão usada aqui, e pode haver aqui situações diferentes. Obviamente, quando as empresas são empregadoras, não é? Quando as empresas têm dificuldades e insolvências, há mais contributo para o desemprego. Mas veremos, não vale a pena estarmos a enjoar antes de entrar no barco. As moratórias parecem ser um instrumento com menos pressão do que aquele que se podia antever, digamos, no passado em relação a isto. E por isso continuamos a ter taxas de juros historicamente baixas, de crédito à habitação. Bom, a taxa de juros estava nos 0,8%, se não me engano, foi deste mês, eu como digo, não vejo, sim, em julho, e ela desceu novamente. Reparem, esta é a taxa de juro implícita, aquilo que se chama a taxa de juro implícita, ou roxo, e a taxa de juro dos novos contratos concedidos nos últimos meses, nos últimos 3 meses, ainda é mais baixa que esta. Portanto, em média, ela é superior. As dos últimos 3 meses foram mais baixas até abril, por acaso têm vindo a crescer agora.
mas é crescer dos 0,67 para os 0,69, portanto, 2 centésimas. Okay? O que em termos absolutos, na prestação da taxa de juros, uma vez que continuamos com taxas Euribor baixas, é relativamente pouco significativo. Portanto, continuamos a ter taxas de juros baixas. E os bancos mantêm-se spreads, mantêm a sua guerra de spreads. Porquê? Se o risco das moratórias aparentemente é inferior, a menos que haja desfechos diferentes do que aqueles que os bancos esperam, aparentemente é inferior, os bancos não estão a carregar nas novas taxas de juros, nos novos spreads de empréstimos à habitação de forma significativa as taxas de juros de crédito, ok? Portanto, espera-se que mantenhamos taxas de juros, ainda que, pessoalmente acho que é inevitável que suba, porque os bancos têm que ir buscar dinheiro a algum lado, estas provisões que fazem também para incumprimentos e para crédito mal parado, têm que ir buscar a algum lado, mas não será significativo e não vamos ter, digamos, impactos com base nas notícias que têm existido. Já agora, porque eu não sei se, às vezes, eu normalmente digo isto, ninguém aqui tem bolas de cristal, nem o personagem em anexo também, ninguém tem, nós não temos também. Nós procuramos interpretar as notícias que existem para aí, e que estão disponíveis para toda a gente, para o público em geral, portanto, basicamente é aquilo que fazemos. Há uma coisa que é certa, os bancos tiveram que se financiar junto do Estado, ok? E justamente porque tinham estes riscos de crédito de incumprimento, e isto ainda não está aliviado. Portanto, é uma situação que vai sendo monitorizada e vamos ver, mas tudo indica que continuaremos a ter taxas de juros baixas, mesmo de crédito à habitação, porque os bancos têm obviamente interesse em conceder crédito, continuarão a ter, é o seu negócio, e se puderem gerir o risco, depois vão continuar a fazê-lo com taxas competitivas com os seus pares. Não é? É isso precisamente que aqui está, aliás, um montante. E reparem, toda a evolução do nosso mercado tem sido decisivamente afetada por esta variável. O interesse dos bancos em conceder crédito, a possibilidade de o fazerem, apesar de tudo, com esta evolução das taxas de juros, das moratórias, etc. Apesar de tudo, com taxas baixas, tem sido o que determina o acesso a particulares e empresas de dinheiro para comprar imóveis, não é? De se financiarem com taxas muito baixas. E isto tem aguentado muito, digamos, aquilo que seria uma evolução que em condições normais podia ter sido pior do mercado. As avaliações bancárias continuam por este motivo a subir, mas eu também já disse a minha opinião sobre as avaliações bancárias. É um indicador um bocadinho menos equidistante, menos isento, pelo menos, do que o valor real de venda dos imóveis, etc., porque esse é um valor independente. E o valor das avaliações bancárias tem intrínseco o próprio interesse dos bancos em conceder crédito e, portanto, para rácios que têm, em função do capital que está a ser emprestado, etc., pode ser um bocadinho artificializado, digamos, este montante, e tem vindo a subir crescentemente, embora nem sequer em todo o lado da mesma forma. Creio que há um slide, digamos, à frente em que falamos disso. Bom, isto são variáveis económicas: pandemia, economia, utilização do desemprego, desemprego, utilização de trabalho, moratórias, capacidade de financiamento de crédito à habitação. Bom, e o mercado então, como é que tem andado? Como é que tem andado o nosso mercado? Bom, vamos olhar para a oferta, para a procura. Isto eram só algumas previsões, lembro, já são coisas muito históricas. Em novembro do ano passado, a Moody's previa que fossem descer 2% os preços para 2021. Não nos esqueçamos disto. Bom, muita pandemia, muito impacto na procura, seria previsível que isto acontecesse, de facto. Menos compradores, transações, impactos económicos, etc. O próprio Banco de Portugal previa uma descida para 2021, não é? Naturalmente. E, aliás, confirmou-a recentemente, em junho, disse, bom, há aqui um risco até de sobrevalorização dos preços das casas. Nunca me pareceu ser o caso, francamente, mas isso é a minha opinião, que é, acho que Portugal verdadeiramente teve nos últimos anos a recuperar do valor do desconto do ativo imobiliário, em particular Lisboa, porque Lisboa apareceu no mapa como grande capital europeia e era incomparavelmente mais barato comprar uma casa em Lisboa do que em qualquer cidade europeia que ombreie com Lisboa. Não é? Lisboa apareceu no mapa há 15 anos e havia um valor de desconto, havia um estudo que dava 420 metros quadrados com 1 milhão de euros em Lisboa, e em Londres compravam-se 33. Não há um delta de 15 vezes daqui para Londres, em termos de standard, já para não falar daqui para Madrid, que era 420 para 252, se não me engano, havia um delta, e Lisboa, que teve a recuperar deste desconto do ativo imobiliário. Não há uma sobrevalorização dos imóveis, do meu ponto de vista, não é? Bom, havia previsões inversas. A Standard & Poor's, que tem feito previsões razoavelmente acertadas, até previa uma subida dos preços, apesar de tudo, mesmo assim, isto era em novembro, também creio eu, não, em fevereiro já, previa uma subida de 2,6% dos preços para Portugal continental como um todo.
Bom, e realmente tem havido uma subida dos preços. Tem havido uma subida dos preços, ligeira nos casos. Portugal continental é uma coisa, Lisboa é outra, e já veremos isso um bocadinho aqui. O que é que oferta e procura? Bom, os preços evoluem também em função da oferta e da procura, não é? Primeira coisa, para terem uma ideia, não parece faltar produto. Há quem diga que falta produto e que... Bom, não parece faltar produto. Isto são dados do Casafari. O Casafari, com uma razoável aproximação, como sabem, não tem aqui os FISBs, não tem uma série de coisas, mas os produtos novos que entraram no último mês no mercado, com base em tudo o que está aí promovido nos sites, são 125 mil, dos quais 21 mil, ou, já agora, entraram novos 125 mil, houve 21 mil subidas de preço e 33 mil descidas, o que quer dizer continua a haver uma sensibilidade maior para uma necessidade de corrigir preços pedidos pelos proprietários. Porquê? Porque eles não se vendem. Os preços que estão a ser pedidos originalmente, se tivermos uma mudança de mercado, se os preços não continuam a crescer ao ritmo a que estavam, naturalmente, se não corrigirmos esses preços, depois a probabilidade de vendermos é muito inferior. E um proprietário ou quer vender ou quer ter o produto na montra. As duas coisas não são possíveis, não é? Ou quer dizer, pode ser, mas ter o produto na montra não é o que lhe permite vender a casa, não é? E, portanto, reparem que o número de saídas de listed, portanto, os que saíram, é muito significativo. Isto significa que foram coisas que provavelmente ou saíram do mercado, ou porque não se venderam, ou porque os proprietários decidiram deixar de vender. Olha, por este preço não quer vender, tem que corrigir. Não foi seguramente por terem sido vendidos, porque, bom, só isto seria muito mais do que o total de vendidos do ano passado, que foram 172 mil imóveis em 2020, portanto não podia ser isto, e portanto não deixa de haver produto. Se virem, há 325 mil propriedades únicas em venda em Portugal, mais ou menos distribuídas por estas geografias. Lisboa e Porto têm, as áreas proprietárias de Lisboa e Porto têm um peso enorme, digamos nisto, como veremos aliás à frente. O que aconteceu ano passado, e vale a pena não esquecer disto, foi nós tivemos uma quebra, não é? Por via desta quebra da atividade económica, houve uma quebra no número de unidades vendidas no ano passado. Globalmente, 5,3% foram vendidas, 172 mil imóveis, menos 9 mil do que os 181 mil vendidos em 2019, no ano anterior. Okay? Já agora, esta quebra foi maior ainda na área metropolitana de Lisboa, não foi de 5,3%, mas de 9%, e em Lisboa, cidade, maior ainda. Houve uma quebra no número de unidades vendidas de 18%. Okay? Por isso é que eu digo, nós tínhamos sempre atenção, Lisboa, não é por nada, mas é o maior mercado do país e é por acaso aquele em que atuamos mais e, portanto, mais nos interessa. Não é? Reparem que aqui uma das coisas que já se falava também, por exemplo, que, para além do número de unidades vendidas, também tinha havido 0,2%, creio que eu não vejo aqui mais uma vez em valor na área metropolitana de Lisboa. Caíram 8,1% e em valor 0,2%. Quanto à oferta e à procura, há uma coisa boa, que é, nós tivemos uma enorme quebra o ano passado, reparem aqui, isto são dados do INE também, portanto, no segundo trimestre tivemos reparem, há 43, 45 mil imóveis vendidos, isto em Portugal, portanto é disto que está, tem havido mais ou menos esta ordem de grandeza de imóveis e o segundo trimestre do ano passado houve uma talhada brutal, desapareceram 10 mil casas do mercado, desapareceram no sentido, foram vendidas menos 10 mil imóveis no mercado, foram só 33 mil, mas depois, a partir daí, a coisa veio a recuperar, basicamente. Quer logo no terceiro trimestre voltámos a volumes semelhantes. O quarto trimestre tem sempre um efeito de sazonalidade. Reparem que no ano anterior também, há mais gente a comprar ou vender no quarto trimestre por motivos fiscais, porque querem ver, às vezes há aqui impactos que são de sazonalidade, mais do que de regularidade económica do mercado, mas voltámos depois a ter um movimento de uma relativa estabilidade daquilo que são os imóveis vendidos. Vejam que aqui está recuperado, digamos, esta procura. O que é bom, naturalmente. Houve aqui aumentos do primeiro trimestre de 2021 face ao segundo de plena pandemia, houve uma redução daqui para aqui de cerca de 12%, mas basicamente estamos em níveis iguais. O que é bom, já era bom nesta altura, quando concluímos isto. É importante também já agora, olhamos sempre, não para Portugal continental, como digo, mas para Lisboa, digamos, em particular, e para a área metropolitana de Lisboa. E fazendo isso, aquilo que o mesmo INE diz, e o INE, em termos do volume de transações feitas, é absolutamente milimétrico, porque quanto aos valores pode haver uma ligeira diferença, valores de preços, quero dizer, mas o volume é em função das escrituras feitas e registadas, e portanto é o valor mais preciso que podemos ter.
E, na verdade, no primeiro trimestre, isto eram dados do primeiro trimestre de 2021, o próprio INE dizia que, em termos de número de transações, portanto, volume de unidades vendidas, tinha havido um decréscimo de menos 1,9 pontos percentuais. Lisboa representa 33% do mercado nacional, a área metropolitana de Lisboa, quer dizer, este azul claro, e o norte, digamos, cerca de 30%. Portanto, vejam que aqui estão 2/3 do mercado nacional. Mas o número de transações continuava a decrescer em relação ao ano passado, menos 1,9 pontos percentuais, menos 1,9%. E em relação ao valor total das transações, face a estes que tinham sido vendidos, esse valor tinha decrescido, e reparem, já agora a área metropolitana de Lisboa representa quase metade dos euros de compra e venda de imóveis, okay? 45%, mas tinha decrescido 2,2%. Ora, se nós estamos a falar de um decréscimo de 1,9% no número de transações e de 2,2% no número total de euros despendidos, se o valor tivesse ficado igual, então aqui devíamos ter 1,9 também, vendiam-se em média. Significa que houve uma ligeira erosão do valor de venda, okay? Uma ligeira erosão do valor de venda. Portanto, estes são pequeníssimos indicadores que temos nas letras pequenas, lá está, mas para os quais vale a pena olhar, porque quando vemos, digamos, estas evoluções, vale a pena termos estes pormenores em presença. Bom, em julho, isto já são números aliás, com uma previsão de agosto, se reparem, nós vamos ter, provavelmente, em julho tivemos valores recorde. Aqueles 43 ou 45 que passámos, transformaram-se em 50. Eu não sei se há aqui um efeito de recuperação do que foi um adormecimento, uma espécie de anestesia pandémica e tal, mas houve aqui uma recuperação, portanto, tivemos pelo menos em julho aqui um acréscimo, reparem. Tem havido este valor em volta das 45 mil, mas isto é o terceiro trimestre do ano passado, houve o tal decréscimo, no segundo trimestre houve aqui uma subida, depois houve um decréscimo no primeiro trimestre novamente, e agora a coisa recuperou. Portanto, procura, em termos do número de unidades vendidas, recuperada, e até com valores historicamente altos. Okay? Bom, isto são dados que, já agora, quando falamos em maio, isto já era de maio, tinha havido vendas, crescimentos muito significativos a seguir ao desconfinamento. Lembremos que ainda este ano tivemos em janeiro e fevereiro um desconfinamento novamente, um bocadinho mais ténue, a tal terceira vaga, coisa que eu nunca sei qual é o número da vaga, mas que existiu e que teve algum impacto. Em Lisboa, aquilo era Portugal continental, em Lisboa, com vendas de máximos em 10 anos, portanto, tinha de facto acontecido, mas reparem, a venda de usados tinha crescido, isto é importante também, a venda de usados tinha crescido 35%, no último trimestre, terminado em maio, face ao anterior, não é? Porque tivemos quebras e, portanto, quando a coisa se recupera de uma base inferior, também é superior. Mas no caso dos novos, a atividade cresceu 8%. Ou seja, houve menos novos a ser vendidos e, como veremos à frente, os novos que foram vendidos por valores inferiores aos que tinham sido vendidos na mesma altura do ano anterior. Okay? Isto quer dizer alguma coisa. Quer dizer que quem construiu, promotores, quem construiu de novo, se calhar olha para o business plan, vê que o mercado pode não absorver os preços que tinham pensado e, portanto, faz correções ao asking price para ser capaz, digamos, de vender os imóveis. Okay? A construção nova e recuperação, na verdade, em Portugal continental manteve-se mais ou menos com o mesmo volume, embora em Lisboa tivesse havido uma redução. Reparem, o pipeline de novos não deixa de existir, mas no primeiro trimestre ele reduziu em termos percentuais em relação à evolução. Portanto, há menos novos do que tipicamente havia no mesmo período dos anos anteriores. Okay? Portanto, há menos, se quiserem, há menos novo caudal de imóveis novos. Portanto, vai haver menos imóveis novos disponíveis. E houve quebras muito expressivas em Lisboa e Porto. Okay? Vejam aqui quebras de 21%, no Porto foi maior ainda, foi 31%. O pipeline quer dizer os novos, não é o novo edificado, é a existência de novos licenciamentos de habitação que passa a ser, que será construída. Houve, apesar de tudo, portanto, um grande decréscimo no primeiro trimestre, mas parece estar a arrebitar no segundo. Okay? Porque no segundo semestre, no primeiro semestre como um todo, há uma recuperação em Lisboa. Isto são tudo indicadores, reparem, mais uma vez, os atores, incluindo os promotores, aquilo que fazem é esperar para ver o que é que está a acontecer, não é? E vão corrigindo aquilo que põem, os licenciamentos que fazem. Muitas vezes atrasam mais os licenciamentos voluntariamente, não são só as câmaras que licenciam tardiamente, são também os atores que podem optar por atrasar, digamos, a entrada de produto que têm no mercado. Como resultado disto, eu acho que podemos ter
nós tivemos um ligeiro abrandamento, sobretudo em Lisboa, cidade mais ainda, em detrimento das periferias, como veremos. Porquê? Nós tivemos abrandamentos da Nova em Lisboa e Porto, como já vimos, os licenciamentos cresceram 20% no país, mas em relação ao que tinha sido ano passado, quando se cresce de uma coisa mais baixa, também é mais fácil de crescer, mas o que eu acho que é mais relevante aqui, talvez seja útil para nós, é os novos estão a ser direcionados para as geografias periféricas, nas nossas áreas metropolitanas. É natural, porque como houve uma alteração da procura para estas geografias periféricas, pandemia, quer mais espaço, tenho mais necessidade, o teletrabalho faz-me ter que vir menos vezes, digamos, ao centro urbano. Eu opto mais facilmente por ir para fora, eu preciso de mais espaço, preciso descansar dos meus entes queridos, preciso de mais uma assoalhada, preciso de uma varanda, preciso do jardim, porque já tivemos esta experiência e, portanto, há famílias, muitas, como veremos, a procurar, digamos, nas periferias. Margem Sul, em Lisboa, os concelhos de Oeiras, os concelhos de Sintra, portanto, nós temos na nossa área metropolitana uma alteração da procura. E isto também se reflete nos novos, obviamente. Quem está a licenciar mais fora de Lisboa, na área metropolitana, do que em Lisboa cidade. Aqui diz que Lisboa perdeu cota no contexto da área metropolitana e agora representa 29% dos projetos previstos contra o que eram 35% em 2019. Okay? Portanto, isto em relação à oferta e à procura. Okay? Eu talvez ia-vos pedir perguntar se há perguntas, mas talvez as reservasse para o fim, se estiverem de acordo, passávamos por tudo isto e depois tentando passar por isto e não vos torrar muita paciência com números. Bom, e os preços, como é que evoluem? Uma coisa é o que o público procura, não é? Que é a procura e o que é a oferta. E os preços? Os preços são outra coisa. Bom, primeira coisa, os preços vão sempre, isto é sempre um manifesto. Não é? Há uma falácia nos preços, não há falácia nenhuma, mas é preciso, quando falamos de preços, precisamos saber de que é que estamos a falar. Porque há e haverá sempre asking prices e selling prices. Ou o valor pedido pelos proprietários e o valor real de venda dos imóveis que se vendem, que não são todos. Okay? Bom, e então nós temos, isto são dados da área metropolitana de Lisboa, e temos vindo a atualizá-los. Por acaso não estão atualizados, são aqui dados de junho, mas não há de ser muito diferente. Não tem vindo, como veem, a evoluir de forma significativamente diferente. Tem vindo a descer ligeiramente este gap de mercado, aquilo que se chama o gap de mercado. O que é que isto quer dizer? Isto são, por concelho, e na área metropolitana de Lisboa, há uma diferença entre o valor que é pedido em média pelos proprietários e o valor médio de venda do subconjunto de todos os imóveis que é vendido. Okay? E essa diferença é de 21,7%, era em abril a junho 21,7%, estará à volta dos 20%. Okay? Bom, os que são vendidos, que são um tal subconjunto, nem todos se vendem, esses aí, mesmo assim, é pedido 100 e são vendidos por 94. Há um desconto de negociação média de cerca de 7%, 93, 94. Portanto, e é só para os que são vendidos. O que quer dizer que, e é bom que tenhamos sempre isto presente, eu sei que vocês têm, mas convém que os proprietários, quando falamos com eles e os compradores saibam, bom, mas eu vi ali no imóvel virtual, no idealista, não sei o quê. Bom, está bem, amigo. Isso são manifestos de expectativas de quem quer vender. E a probabilidade desses preços estarem inflacionados 20%, eu estou aqui a olhar para cá, por acaso estou a ver aqui, para além da minha cara, que não fazia particular questão de ver, estou a ver mais 3 personagens aqui no meu ecrã. E um dos é um consultor que me disse outro dia, até para um imóvel de grande dimensão, em que exatamente a diferença entre o asking e o selling price eram 20%. E era de 3 milhões quase para... Ele está a dizer que sim agora, que eu estou a ver. Ok? E estamos a falar exatamente, estas coisas batem, isto é a realidade que nós temos. Atenção com isto, porque quando falamos de preços, para quem esteja pouco informado sobre isto, o que está a ver quando está a ver nos portais são asking prices. E asking prices são manifestos de expectativas, é aquilo porque os proprietários gostariam de vender os seus imóveis. Por isso é que nem todos se vendem, porque só se vendem aqueles que estão a preço. Em mercados de proprietários, a coisa dá-se mais tarde ou mais cedo, os preços sobem, ok? Pode ser muito mais tarde, mas até se calhar em mercados de compradores ou mercados que estejam estagnados com evolução neutra como os que temos hoje, isso não acontece. Portanto, o que está acima de preço não se vende, ponto final. Portanto, isto em relação aos... já agora, isto são dados de confidencial imobiliário, canal especial, segundo trimestre, isto é o price gap. E isto continua a induzir as expectativas dos nossos proprietários e compradores, digamos, sobretudo os proprietários.
ele é de 20% em Lisboa e ainda superior no Porto. E isto é exatamente aquilo que estávamos a ver há pouco. E o desconto, aquilo, tal segunda coluna, já agora, isto em Portugal continental, 4% nos novos e 7,5% nos usados. E em Lisboa, cerca de 7%. Portanto, não é muito diferente daquilo que tínhamos ali atrás. É disto que estamos a falar. Bom, então, os preços como é que aumentam? Como é que evoluem? Aumentam, quebram? Isso é bestial. Eu divirto-me em interpretar notícias, se olhássemos para estas duas coisas. Bom, este é muito recente. O preço das casas aumentou 6,4% até julho, mas já está a perder força. Eu acho especial porque acho que as notícias têm vindo a ganhar verosimilhança, veracidade. Porque tipicamente o que aparece é: o preço das casas aumentou 6,4% até julho. Ponto final. Mas já está a perder força. O que não é mau, porque apesar de tudo lê-se, sim, houve um crescimento de 6,4% até julho, mas a valorização é cada vez mais neutra. Julho foi o segundo mês consecutivo em que a variação mensal perdeu o ritmo, porque houve uma valorização muito expressiva, mês sobre mês, em maio. Foi um outlier, já veremos. Depois há outras notícias bestiais, eu pus aqui imóvel virtual, preço médio de venda e tal, um proprietário a começar a mínima ideia o que é o imóvel virtual, o que é que lá está, ou como é que o imóvel virtual baixou pela segunda vez este mês. E é verdade, no imóvel virtual, mas isto são asking prices, isto são selling prices. Portanto, na verdade, até tem havido aumento e não quebra. Okay? Agora, em todo o lado, não. Isto é o que estava a dizer. Isto aumentou, reparem, nós aqui quando vemos estão dados do Confidencial Imobiliário, esta é a taxa de variação homóloga, quer dizer que, isto é, em relação ao mesmo período do ano anterior, esta é a taxa de valorização dos imóveis. Quer dizer, os imóveis valem mais em Portugal continental, em média, por exemplo, em maio valiam mais 4,5%. Esta é a taxa de variação mensal, mês a mês, de janeiro para fevereiro, para março, etc. Como vê, em maio foi um outlier. Eu, se não me engano, até tinha aqui já não me recordo. E em Lisboa, e na área metropolitana de Lisboa, o que é que aconteceu? Bom, primeiro, já agora para um segmento específico, quando nós vemos estes números todos são globais, não é? E há segmentos e segmentos. Há localizações e localizações, há freguesias e freguesias, obviamente dinâmicas diferentes. Estas coisas vêm-se a nível micro, nos confidenciais imobiliários, nas análises comparativas de mercado que vamos ver, nas próprias dinâmicas de mercado. Mas em termos globais, há uma coisa que parece ser concluída, quer dizer, o mercado residencial foi relativamente imune a isto, o prime, o de topo. E nós, eu creio que nunca dissemos uma coisa diferente disto, não é? Porque, vamos ver, estas crises e os impactos económicos, designadamente com impacto no emprego, a ausência dele, na capacidade de financiamento que as famílias têm, etc., impacta menos investidores, quem tem recursos e quem continua a tê-los e que aproveita muitas vezes oportunidades desta natureza. Para além disso, o mercado residencial prime é normalmente não só prime, mas único. Portanto, é difícil de comparar. Há produtos únicos. Okay? Portanto, este mercado de topo tem sido sempre historicamente mais resistente do que todos os outros. E aqui até cresceu, segundo a Savills, isto é uma informação da Savills, desde o princípio deste ano e até junho. O que é que aconteceu no outro residencial, já agora? Em Lisboa, cidade, a quebra do poder de compra dos portugueses condicionou o valor dos imóveis em Lisboa. Isto é informação, aliás, num estudo também da 121 em Portugal, e até-se fala de um decréscimo de 6% do valor, em Lisboa, cidade. Não da área metropolitana de Lisboa, não é? Mas quando vemos aqui a dinâmica de valorização foi no país de 3%, mas em Lisboa uma queda de ordem dos 6%. Porquê? Porque passou a haver menos público estrangeiro a comprar. Na verdade, há números que dizem que o número de estrangeiros a comprar na área de reabilitação urbana se manteve, mas provavelmente dispersou-se no resto da área metropolitana. E os portugueses, por terem tido impactos, maior contração, maior retração na tomada de decisões, compraram menos. O que isto faz é impactar aquilo que é o valor ou a capacidade do nosso público nacional de chegar a estes produtos. E isso dispersa a procura para a área metropolitana e retira, afasta de Lisboa cidade. Okay? E é isso que aqui precisamente se diz. Por exemplo, capacidade de atração de famílias que optam por procurar casa noutros concelhos da área metropolitana. Provavelmente, não só por este motivo, mas por motivos também funcionais, não é? Porque não há casas por valor adequado, com a tal varanda, com o jardim, com mais uma assoalhada, com não sei o que eu preciso, e para além disso estou disposto a ter uma relação com o trabalho diferente e a relacionar-se com a minha entidade empregadora, em que ela trabalha metade dos dias da semana, etc. Portanto, isto teve tudo impacto. Vale a pena fazer uma resenha, sem extremação muito e muito rápida, sobre o que foi, para irmos vendo como é que isto evoluiu.
Em 2020 nós terminamos, isto eram dados do INE, não é? No ano passado o INE disse, bom, o preço mediano das casas aumentou em relação ao ano anterior 7,8%. Certo, mas a taxa de variação homóloga desceu em 4 cidades. Para, em Lisboa, menos 1,3%. Amadora, menos 0,8%. Mais uma vez, olhamos para Portugal e olhamos para Lisboa e estamos a falar de coisas diferentes. Portanto, houve aqui crescimos, se quiserem, crescimentos expressivos em Portugal, apesar de tudo, mas em Lisboa uma desvalorização. Isto é o 4º trimestre do ano passado. Já é muito longo prazo para trás, já foi há 9 meses quase. E o que é que aconteceu já agora? Bom, isto já agora corrobora isso. O Centro Histórico de Lisboa teve uma descida de 14,4% em 6 meses. Isto é antigo, mas vale a pena ter conta. Portanto, houve de facto um impacto negativo no centro de Lisboa. Bom, primeiro trimestre, dados do INE. Isto é uma publicação de junho relativo ao primeiro trimestre. E o primeiro trimestre disse, bom, os preços da habitação, Portugal continental, continuaram a valorizar, para 5,2%, mas essa valorização desacelerou claramente. Esta foi a taxa de valorização mais baixa que tivemos nos últimos, não me recordo, mas creio que 7 anos. Para mínimos de 7 anos, exatamente. Assim, afinal, eu não vou vendo os quadradinhos, mas apesar de tudo, me lembrando das coisas. E portanto, 5,2% foi a taxa homóloga de valorização. Quer dizer, os imóveis em relação ao primeiro trimestre do ano anterior valiam mais 5,2%. Mais uma vez, nós já vimos este gráfico, lembra-se? Que é, e aqui não há grandes alterações de interpretação, é aquilo que vimos. Em Lisboa, pelo motivo que vimos há bocado, houve uma ligeira erosão do preço. Na área metropolitana de Lisboa, não é só Lisboa, porque se houve menos 1,9% do número de transações, se o valor médio tivesse ficado exatamente na mesma, não tinha havido menos 2,2% de euros gastos. Não é? E isto é visível também neste gráfico. Repara, isto pinta o país e as zonas do país, também dados do INE, da mesma publicação, no Alentejo, no Norte, no Centro, na região autónoma da Madeira, não só aumentou o número de transações em percentagem, como ele valorizou o imóvel por transações. Em Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, aconteceu o contrário. Houve uma redução da procura e houve uma desvalorização, digamos, do volume dos imóveis. Okay? Bom, Lisboa estagnou, já tínhamos visto aqui no primeiro trimestre, isto bate exatamente com o que tínhamos visto, não são dados do INE, mas do Confidencial Imobiliário. Lisboa e Viseu foram as únicas 2 cidades, capitais de distrito do país, a registarem decréscimos de preço no primeiro trimestre, em média, de 2021. Okay? Bom, isto já agora, Lisboa é uma a área metropolitana é uma coisa, Lisboa é outra e a área de reabilitação urbana é outra. A talhada na área de reabilitação urbana foi maior ainda. Porque tivemos um aumento de 3% do volume de vendas em relação ao primeiro trimestre de 2020, apesar de tudo não mal, tinha contraído muito, mas uma redução de 19% face ao primeiro trimestre de 2020. Okay? E, portanto, houve um decréscimo muito grande do valor de 5.300 euros por metro quadrado para 4.000 euros por metro quadrado. Portanto, a área de reabilitação urbana de Lisboa é ainda um microsistema mais específico. Bom, primeiro trimestre. E o segundo trimestre? Aí tivemos a valorização homóloga, com uma valorização homóloga, apesar de tudo, com maior expressão do que tínhamos tido até então. Reparem, a homóloga é quando nós estamos a olhar aqui de maio em relação a maio do ano passado. Portanto, houve aqui uma... Porquê? Porque houve a tal valorização em Lisboa de 2,5%, desculpem, no mês de maio de 2,5% contribuiu significativamente para isto. Okay? Vocês viram, eu tentei aqui recuperar os gráficos, pôr aqui os valores. Nós tivemos uma valorização no segundo trimestre, uma valorização homóloga expressiva, bastante maior do que aquela que estávamos a ter. Lembremos já agora que, por exemplo, no terceiro trimestre do ano passado tínhamos tido uma desvalorização em relação ao período homólogo de menos 2%. Mas reparem, a valorização mensal é bastante menos expressiva. O segundo trimestre teve este outlier, que foi... Já agora, nós estamos a falar de preços em Portugal continental e em Lisboa tivemos também no segundo trimestre uma valorização expressiva, terá contribuído. Houve uma recuperação em maio, após as 2 descidas acumuladas que tinha havido nos trimestres anteriores. Portanto, Lisboa tinha vindo a decrescer e subiu, sob uma base inferior, 4,9% neste segundo trimestre de 2021. E como é que estamos em Portugal continental? Estes são dados de agosto, os mais atuais que temos. Reparem, fez que dizer, bom, a taxa de valorização foi ainda significativa, mas com ritmos de abrandamento. Voltámos a ter estes 2,5% que tivemos em maio, foram claramente um outlier, foram uma exceção,
e, portanto, voltamos a ter taxas de valorização bastante mais conservadoras do que temos. Uma outra, do que aquelas que existiram em maio. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena ter é tenhamos em conta, eu creio que referiste no princípio, que é, isto também é do estudo do INE, daquele, está nas letras pequenas mais uma vez, quando nós vemos subidas de preço, depois, está bem, os usados são uma coisa e os novos são outra. E, de facto, houve um aumento nos usados, mas houve um decréscimo nas habitações novas. Significa que no primeiro trimestre, os imóveis novos que estavam a ser vendidos a valores inferiores comparativamente com os do primeiro trimestre do ano passado. Lá está os promotores provavelmente a corrigirem as suas expectativas, as suas perspectivas. Esta notícia é muito recente, tem inclusivamente aqui uma interpretação que é a falta de oferta de habitação nova. Lembrem-se, como há menos pipeline, menos injeção de habitação nova, portanto há proporcionalmente mais usada. Se continua a haver procura através, designadamente, de baixas taxas de juros, recuperação da economia, as famílias direcionam-se para a habitação usada. E isso faz crescer, apesar de tudo, aguentar os preços da usada em valores que não os fazem descer, até aguentar esses valores. Vamos ver até quando. Não é? Isto são algumas interpretações. Os próprios bancos têm preferido financiar os particulares, com taxas de juros muito baixas, do que as empresas de imóveis, porque o risco de obtenção e de recuperação das matacé é superior. Não é? Portanto, isto tem democratizado o acesso ao crédito de uma forma significativa e feito com que esta nova entrada, a falta de entrada de nova, na prática, torne ainda assim aguente o preço das usadas. Por isso é que estamos com um cenário de valorização ligeira ou estagnação de preços. Bom, a avaliação bancária, eu gosto sempre de me referir a ela porque, por favor, façam como quiserem, mas a avaliação bancária, quando os vossos clientes disserem, mas a avaliação continua a subir, certo. A avaliação é o valor que os bancos dão aos imóveis que estão interessados em financiar. Okay? E, portanto, ter valores de desvalorização da avaliação bancária pode ser uma coisa que impacta os ativos que os próprios bancos têm. Portanto, e já agora vejam que houve uma análise feita recentemente, esta por acaso foi em abril, que até nem sempre existem estas análises detalhadas, mas em Lisboa tinha havido uma desvalorização do valor ele sobe no país, mas depois tinha havido uma desvalorização, por exemplo, em Lisboa. Exatamente porque se reflete aquilo que foi a evolução dos preços que existiu. Se tivesse que concluir com alguma coisa, amigos, não há bolas de cristal, mas o Eldorado do imobiliário, eu volto a dizer, este vosso humilde correligionário, que acabou, a valorização a 2 dígitos não volta. Houve uma recuperação do desconto do ativo, a que o ativo imobiliário em Lisboa e em Portugal estavam sujeitos, e esse preço foi recuperado, designadamente no pós-Troika, no mercado de proprietários de 2015 a 2019. A pandemia, nós escolhemos o momento em que veio, mas esta correção pode manter-se neutra, pode haver ligeiras valorizações, mas não vai voltar a existir uma valorização em alta tão expressiva a 2 dígitos ou antes como aquela que tínhamos existido. E também não vai existir saltos, não tem existido como estamos a ver. Não é? Bom, isto em relação à compra e venda. Arrendamentos. Os arrendamentos, coitados, foi um segmento um bocadinho penalizado, em particular em Lisboa e Porto, onde o efeito do desaguar da oferta do alojamento local teve um impacto muito significativo. Não é? Houve montes de 43 mil imóveis que desaguaram no mercado de alojamento local e que passaram a, não existindo ocupação, passaram a ser destinos de arrendamentos de curta duração, de 1 ano ou mesmo de redirecionamento da utilização, ponto final, esquece o alojamento local e passa a ser de arrendamento, e isso faz subir a oferta de forma significativa, a baixar os preços, também porque o público-alvo dos arrendamentos é outro. Deixam de ser os turistas, os estrangeiros, etc., e a população nacional passou a ser aquela que quer arrendar, e, portanto, houve uma queda acentuada, ela recuperou, vamos ver, uma queda muito significativa dos arrendamentos, em Lisboa chegou a 18% de valor, de descida do valor, mas ela no segundo trimestre recuperou. Portanto, estabilizou. Batemos no fundo, se quiserem. Em princípio, não sabemos o que é que vai acontecer, mas em princípio sim. É isso que isto aqui diz. Portanto, tinha havido 12% de descida em Lisboa, 9,8% no Porto. Depois há notícias, eu não resisto a pôr isto aqui, eu creio que eu tinha aqui alguns, eu divirto-me a colecionar notícias. Porque é que sobem as rendas na crise e tal? E quem olha para isto pensa realmente que isto é em todo o lado. E provavelmente subiram rendas em cidades em que eventualmente estavam baixas e tal, mas é óbvio que na mesma notícia eu estava, acho que apesar das rendas terem acelerado em Portugal no primeiro trimestre,
Não, municípios como Lisboa, Porto, Oeiras, Odivelas, Almada, bom, está bem. Estamos a falar de 33%, digamos, das unidades vendidas, como vimos, portanto, do mercado, restaram uma diminuição em termos homólogos, claro que sim. Portanto, é preciso ter atenção a estas coisas. Eu não vou deter-me muito sobre isto, a pandemia pressionou as vendas para mínimos de 2 anos, claramente, e de forma muito significativa em Lisboa e no Porto, de 18% em Lisboa, chegou a ser 18%. Os asking prices já vinham a demonstrar que os preços de arrendamento pedidos pelos senhorios já estavam a corrigir em alta, portanto, isto tem vindo desde o segundo trimestre, digamos, a tentativamente corrigir, e na verdade, em junho, no segundo trimestre, de facto estabilizou. Portanto, houve uma variação trimestral de apenas 0,1%, apenas porque tinha sido de 4%, 6% em acumulado a crescer, digamos, às descidas dos trimestres anteriores. O alojamento local, quer dizer, nós temos, há muito alojamento local que na verdade não o é, há muito registro no Instituto de Turismo de Portugal como alojamento local, mas na verdade temos 6.000 fogos em Lisboa registrados como alojamento local, dos quais, ou 5.000 fogos, pouco mais de 5.000 fogos, dos quais estão a ser utilizados cerca de, as taxas de ocupação não são brilhantes, não é? Têm vindo a melhorar agora, digamos, no verão melhoraram, chegam a 30%, embora isto é um bocadinho falacioso, porque só alguns dos alojamentos locais que estavam é que estão novamente em ação no mercado, muitos deles descontinuaram. O que acontece é, há muitos espaços que saíram, desde logo nestes que existiram, e que precisam de ser reocupados. Vamos ver. Por um lado, isto configura oportunidades para este tipo, já desaguaram muito no mercado de arrendamento. Por outro lado, o alojamento local, exatamente pelo efeito de utilização das periferias, provavelmente vai ser procurado em periferias de Lisboa. As zonas de contenção não vão permitir mais que haja novas licenças de alojamento local nestas zonas e, portanto, é natural que se alargue o espectro de alojamentos locais num cenário futuro a periferias de Lisboa. Portanto, isso pode constituir também uma oportunidade de investimento, não sabemos, mas há uma coisa que é verdade, é que os yields, quer dizer, a rentabilidade, a taxa de rentabilidade que os investidores que querem arrendar têm vindo a comprimir-se, não é? Isso não é particularmente bom sinal, porque, obviamente, se têm rendas mais baixas, têm menos rentabilidade. Mas para quem olha para o Excel, quando compra um imóvel, e se compra um imóvel para investir em arrendamento, o que ele faz é pressionar o valor do ativo a montante em baixa, não é? Se eu ganhar menos, dou menos por isto, não há milagres, não é? Não, os investidores não são a Santa Casa da Misericórdia, portanto, olham para o Excel quando fazem estas contas. É sempre melhor, enfim, vimos aqui que é muito melhor, em particular em geografias em que os imóveis estão valorizados, como é o caso de Lisboa, por exemplo, é sempre melhor do ponto de vista da taxa de esforço de uma família comprar do que arrendar. É sim, Sr. Rodrigo. É mais barato. Eu creio que está alguém também a falar em off. É mais barato comprar do que arrendar. Porquê? Porque temos taxas de juros baixíssimas, não é? Ou seja, para uma mesma tipologia, para um imóvel de 90 metros quadrados em Lisboa, a taxa de esforço média é de 68% se arrendarmos e é de 58% se comprarmos. O tema é ter liquidez, não é? Para pagar o sinal, para ser capaz de pagar os impostos, para fazer o certo. E, portanto, em situações de maior dificuldade, maior acesso, de maior dificuldade de acesso a capital para o fazer, as famílias podem ter que continuar a arrendar. À medida que isto for, pode ser que o mercado de compra e venda volte a ser mais estimulante. Bom, e para concluir, outros segmentos de tendências muito simples, os vistos gold. Os vistos gold, como sabem, digamos, nós temos um período transitório até o princípio do ano que vem. Infelizmente, parece ser o caso, de facto, haver um movimento pode ser que haja alguma coisa que ainda estabeleça alguma transição adicional, mas Lisboa e Porto, enfim, vai-se estimular ou privilegiar que sejam feitos investimentos no interior do país. É uma pena, porque Lisboa e Porto têm sido destinos para aí de 95% do investimento feito para efeitos de vistos gold, têm sido feitos em Lisboa e Porto e foram atribuídos. Este ano o número de vistos gold atribuídos é em proporção ligeiramente inferior ao do ano anterior, isso não quer dizer nada em si mesmo. O investimento estrangeiro é reprodutivo, portanto multiplica por 7, faça estudos, digamos, feitos, um que foi apresentado no Expresso em junho, multiplica por 7 em 5 anos, não é? E cada euro investido em Portugal, designadamente na aquisição de habitação, feito com isto pelo
desde logo a aquisição, mobiliário, despesa corrente das famílias, etc., por famílias que têm, digamos, e são estas da tipologia das famílias, franceses, ingleses, alemães, brasileiros, americanos, etc., têm tido, e há outras geografias a procurar, portanto seria bom que não perdêssemos este income, porque mais do que um instrumento de inflação da habitação nas grandes cidades, aliás, porque isto tende agora a dispersar-se para as áreas metropolitanas, é de facto um indutor de investimento estrangeiro e de dinamização da economia nacional. Isto não é muito diferente, portanto, só tem vindo, creio que, a acentuar-se, a afirmar-se. Os portugueses precisam de, na nossa população, enfim, a pandemia fez-nos ver coisas, não é? E o trabalho presencial, a relação dos colaboradores com as empresas, com as grandes empresas, temos visto muitas que mantêm o teletrabalho vivo, que têm regimes em espelho. O teletrabalho, o trabalho físico não voltará em pleno a muitas grandes empresas, pelo menos para já. Há regimes, isto é válido em Portugal e noutros países. No outro dia falava também com um consultor, por acaso eu mesmo estava a falar há bocado, que já foram para Londres e têm exatamente a mesma coisa, se queriam ter, mas terão metade do tempo in, metade do tempo out, portanto, e isto vai configurar opções de habitação das pessoas, já para nem falar em opções de sustentabilidade, etc. Mas, portanto, isto vai direcionar muito, e isto era um estudo feito em junho, é um estudo, 45% queriam mudar de casa depois do confinamento. Outra coisa é quantos é que podem fazê-lo, não é? Mas não há dúvida, isto é como os compradores, precisa ter aptidão, prontidão e disposição, não é? Ou disposição e prontidão já não me lembro, mas e querer mudar é um primeiro passo para mudar um dia. Podendo fazê-lo, depois logo se vê. E a verdade é que estes números de procura de moradias, terrenos, quintas, herdades, portanto, maiores espaços para construir fora, aumentaram desde o primeiro trimestre. Este número que aqui está era de 20 e tal % de aumento em relação ao período homólogo anterior, e aumentou ainda mais a expressão disto, para 36%. Aumentou no primeiro semestre, e reparem que as regiões com o crescimento mais destaca são precisamente Lisboa, com um aumento de 6 vezes mais, digamos, aqui em Setúbal, Porto, Braga, etc. Okay? Portanto, isto só configura necessidades. Isto é vale global, há 68 mil terrenos à venda em todo o país. Isto não quer dizer que não todos se vendam, mais uma vez, uns precisam estar a preço, etc., mas são ativos procurados hoje. A segunda habitação continua a ter aqui, eu creio que já tinha partilhado a última vez, já não me lembro bem, mas acho que estamos aí no destino top das segundas habitações para estrangeiros, a par dos Alpes franceses, de Veneza, vejam só, e agora a Comporta, inevitavelmente, bom, não entendam Comporta como a Vila da Comporta, aquela região toda ali da parte mais do Sado, digamos, de Setúbal até Camelites ou por aí, e é um destino de investimentos imobiliários premium, absolutamente premium, e portanto é uma oportunidade também de investimento e do mercado que está a ser dinamizado claramente ali. Isto é mais uma curiosidade, não resisti, eu não sabia, mas os nossos jovens são dos que mais tarde saem de casa dos pais na União Europeia. Isto é só para perceberem quando estão a falar com públicos-alvo, com privada, saem aos 30 anos. Eu costumo dizer aos meus amigos, aqueles que têm filhos novos, dizem, não te preocupes, isto é uma fase, são só 30 anos, que ele agora fica lá em casa durante 30 anos, não há problema, o que estou a dizer, e os homens ficam mais tempo que as mulheres, porque as mulheres são mais independentes, mais maduras, etc. Eu creio que isto isto pode estimular, olharmos um bocadinho para o que são as nossas franjas e destinatários de produto-alvo, para arrendamento, para compra e venda da habitação, e portanto, em função das faixas etárias também que tenhamos, não, obviamente milimétrico, mas para termos uma ideia daquilo que é. O mercado de escritórios desceu muito, foi impactado, obviamente, porque o espaço perde valor, não é? O espaço perde valor. 1 metro quadrado, ou por outra. Não perde valor por metro quadrado, mas perde valor em absoluto para uma empresa que precisa de 500 metros quadrados, passa a precisar de 300, porque se calhar não tem lá metade dos colaboradores, etc. E, portanto, houve, de facto, uma retração também aqui, um compasso de espera, mas parece haver sinais de recuperação no segundo semestre. Isto são estudos da Savills que olha para este setor com muita atenção. Do ponto de vista de investimentos e grandes investimentos, ele desceu mais uma vez no primeiro semestre deste ano. Isto é um efeito de, se quiserem, lastro daquilo que são hesitação em relação a investimentos a fazer, e obviamente tem a ver com o confinamento e naquilo que são os passos, mas não desaparecem as oportunidades de investimento e espera-se que isto Pode crescer. Onde é que é que tu deixas? Quem tem o microfone aberto? Mas ela vem cá hoje, não? Não sei.
Não falei. Eu peço que quem tem o microfone aberto, faz favor. Para aí que eu depois entrego. Está bem. André, eu posso fechar o microfone? Obrigado. Isto eram opiniões e tendências, sabemos do Confidencial Imobiliário, por exemplo, o Ricardo Guimarães, que é, obviamente, alguém que acompanha muito o Confidencial Imobiliário, é uma fonte de informação importante para nós, dizia, bom, no princípio do ano, dizia, isto até o final do ano não vai valorizar. Bom, tem vindo a haver uma ligeira valorização, e, portanto, dizia, o adiar uma venda é perder uma oportunidade. Pode ser perder uma oportunidade de venda por muitos e bons meses, não é? A verdade é que tem havido alguma valorização, já vimos Portugal Continental é uma coisa, Lisboa é outra, portanto é preciso olhar para estas coisas calmamente. Houve uma subida, isto depois foi em junho, aquela subida de maio, vamos ver se isto é uma coisa que se mantém ou não, não se manteve, porque voltámos, maio foi um outlier, portanto isto são coisas do... Isto também são, vamos ver, para estes casos da Branda, eu mantenho, isto foi, mais uma vez, isto foi uma entrevista ao Helder Martins do Expresso, esta foi o que dei a dizer, vai continuar a haver correção em baixa dos preços e acabou o Eldorado de valorização de 2 dígitos, não volta, eu continuo a ser desta opinião, acho que não volta, e o arrendamento, obviamente, é um dos impactos, digamos, que teve, que é o excesso da oferta no impacto do valor dos ativos. Não vai haver também saltos, portanto, não há nem Eldorados de valorização em alta, como o mercado de proprietários, tal como estivemos a seguir ao subprime e à troika, um efeito combinado de 7 anos quase de crise, nem vai haver saldos, portanto, não há saldos desses, nem vai haver Eldorados de valorização nos períodos. Mas isto também, só nós nos vinculamos, nós temos apresentado isto, isto é mais estratégias de preço do shift, nós cedemos de barato que o selling price, que os proprietários pedem está sempre acima do valor pelo qual o imóvel é vendido, em média, está sempre. Já que nós como proprietários achamos nós que a nossa casa vale sempre mais que a do vizinho, muito melhor, tem aquele acabamento que é maravilhoso, que quem vem comprar muitas vezes quer destruir o acabamento e portanto gasta mais dinheiro com isso, mas pronto, isso é outra coisa. Mas admitindo que há sempre uma diferença, este gap em mercado de proprietários é vencido pelo tempo, é resolvido pelo tempo, não há nenhum problema, porque o tempo apanha isto. Eu vendo por aquele preço que queria hoje, 6 meses mais tarde ou 1 ano mais tarde, porque o mercado faz subir os preços de forma inerte, neutra. No mercado de compradores, quando nós temos, sobretudo quando este delta, nós vimos que o delta no nosso caso esta diferença de 21%. Não liguem agora ao declive da curva, se não tivermos uma descida, se tivermos aqui uma neutralização, se nós mantivermos esta coisa a acompanhar, quer dizer, há aqui uma diferença que tem que ser recuperada, porque aqui vendem-se os que estão a preço, é preciso angariar a preço, só não se vende, ok? E portanto é preciso rever aquilo que está em alta, porque senão fica em montra no mercado, vejam os dados do Casafário, as descidas de preço são mais do que as subidas. As entradas dos que entram, continua a haver injeção de produto que não se vende, porque senão tudo aquilo que ali está se vendia, não é? E portanto é preciso, mais uma vez, olhar para isto e pensar, o proprietário que diga, vou esperar para ver, quanto tempo é que tem para esperar? Tem certeza? É para ter mais uma valorização no final do ano de 2%? Ou vejam lá se isto não pode corrigir. Os compradores, aquilo que estamos a falar é muitas vezes, sobretudo se houver esse risco de aumento do custo do crédito, não tenho a certeza, pelo menos o que os próximos tempos fazem prever é que isso não aconteça, porque as moratórias parecem estar a correr bem, portanto os bancos não vão qualificar o risco acrescido que têm de crédito, avolumando os spreads dos empréstimos. Mas isto pode vir a acontecer e reparem, quando nós temos taxas de juros muito baixas, de 0,7%, se aumentarmos 0,3%, estamos a aumentar metade da taxa de juros. Portanto, pode ser um aumento no encargo mensal que é significativo. Portanto, como não vai haver nem Eldorados, nem saldos, é bom que as decisões de espera, vou ver como é que dá e tal, que proprietários e compradores ficam convencidos que o meu amigo pode estar a perder tempo e dinheiro ou uma oportunidade de comprar aquilo que necessita. E é disto que se trata. Não há mercado que nos assuste, isso eu já tenho dito, quer dizer, nós temos tido os resultados de tempo, exatamente nunca paramos de agir. O Gary Keller diz que the best time to buy or sell is always. Há sempre quem precisa comprar e vender, mesmo que sejam menos os proprietários e compradores. E, portanto, quem tiver melhor apetrechado para fazer isso é quem quiser ser consultor. Quem quiser ter consultor tem que aconselhar, um consultor aconselha. Quem quiser aconselhar tem que ter informação e de preferência fidedigna. Ninguém tem bolas de cristal, mas ser capaz de dizer, porque sempre, nós não estamos aqui para apresentar maçã por laranja. Nós temos que informar proprietários e compradores da forma certa. E eu creio que é isso que temos que fazer todos os dias, porque profissionalizar o setor, ser competente,
isso é o primeiro instrumento para vocês terem aquilo que precisam dos vossos clientes, proprietários e compradores, que é conquista de confiança e de relações de longo prazo. É isto, não tenho mais para vos amassar, acelerei um bocadinho, talvez, e agora estou disponível para todas as perguntas que tenham. E mais algumas. Se eu souber responder, respondo. Se não souber, vou chamar quem saiba. Ou deixo para outra vez. É bom ressaltar que já te apareceram metade das pessoas, o que significa que isto devia estar a ser um terror. Pelo menos da última vez que eu aqui estava. Boas, Afonso. Tenho aqui o Alexandre que quer colocar uma questão. Prevejo o pior. Estás bom, Alexandre? Então, força. Conta. Olha, sobre as notícias que estão a aparecer nas últimas 24 horas sobre a Evergrande, aquela grande companhia chinesa de real estate. O que está a acontecer é, desde o início do ano, estão a acumular uma perda, neste momento está com 80% de desvalorização, mas os alarmes só soaram nas últimas 24 horas. Caiu o ouro, caiu o SP500, caiu criptomoedas, fecharam a bolsa de Hong Kong, para não haver um meltdown da bolsa. Estás a par das últimas notícias? O que é que isto pode implicar aqui no nosso setor imobiliário nacional? Obrigado pela pergunta. Eu não sou nem analista financeiro, nem económico, nem médico, nem cirurgião, nem nada. Estou a par das últimas notícias. Sim, vi. A única coisa que vi foi que houve um impacto. A Bolsa de Lisboa ontem, por exemplo, caiu, sei lá, a Green Volt, empresas que entraram recentemente, desceu 2% ontem. Mas hoje, por exemplo, a Martifer cresceu 11%. O que eu estou a dizer é na nossa Bolsa. Quando há movimentos generalizados de impacto, por uma questão de impacto das expectativas no mercado, estas coisas normalmente afetam as bolsas como um todo. Eu, francamente, não sei o que é que vai acontecer. Espero que não seja... Alguém falava disto, a situação do Lehman Brothers em 2008. Eu espero que não seja o caso. Obrigado pela pergunta, Alexandre. Nem me vou atrever a comentar, está bem? Mas eu também te digo uma coisa. Eu acho que os fenómenos que levaram ao subprime e aos impactos que ele teve não voltam a repetir-se da mesma forma. E esses tinham, na essência, o mercado imobiliário e a valorização de uma série de ativos em modo castelo de cartas, ou vapor, de forma absolutamente cruzada, que eu creio que não volta a repetir-se, porque houve mecanismos que foram criados exatamente para prevenir essas coisas, de governance, de compliance, por reguladores, etc. Portanto, não sei, se tiveres mais alguma notícia para partilhar, se quiseres, liga-me a seguir. Pode ser que eu fuja já para... Não vou fugir para a parte nenhuma, mas acho que é cedo para anteciparmos o que é que seja. E não me parece que tenha havido um movimento de, por enquanto, nenhuma... Já agora deixa-me só comentar outra coisa. A Bitcoin, as criptomoedas, o ouro também, certo. Bom, há mercados que têm uma volatilidade. A Bitcoin é um excelente exemplo, não é? Quando o Elon Musk disse que já não aceitava coisas, desceu 40% o valor da Bitcoin. Já tem vindo a recuperar. El Salvador fez da Bitcoin a sua moeda nacional. Não afetou nem, quer dizer, nada significativamente. Portanto, nós temos aqui fenómenos às vezes que se fazem da informação, das expectativas, etc. Por isso é que ela é importante. Por isso, quando me perguntas se eu ando atento às notícias, estive sobretudo atento às notícias de evolução do mercado e do setor imobiliário a nível nacional. Que era para fazer este barómetro, senão não tinha. Está bem? Obrigado pela pergunta. Mais? Catarina, está aqui um chat, não sei se tem... A Catarina diz que quer comprar criptomoedas. Está bem, sim senhor. Se quiseres... Elas que baixem para eu comprar. Isso, elas já baixaram. Estavam em 63 mil dólares, agora estão só em 40 mil. Mas isso é Bitcoin. Bitcoin não dá. Estou contigo, Catarina, estou contigo. Podes comprar Baixem. o Ethereum e há muitas, várias. Depois, se quiser. Verdade. Mais perguntas? Tá, não. Comentários ou sugestões, o que quer que sejam. Não há? Percebeu-se alguma coisa disto ou não? Foi uma violência ou
Não, Afonso, foi para quem esteve atento, temos aqui informações muito pertinentes para Ok. poder falar com os proprietários. Às vezes fica aqui com coisa, fica tudo com um horror de coisa. Diga-me uma pergunta que é. Isto é às 2h30, nós temos feito isto às 2h30. Quantos de vocês podem pôr a mão no ar? A mão no ar não adianta porque a maior parte das pessoas não nos brinda com a. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a minha imagem. É para vocês verem o efeito que isto tem. Agora alguém falar convosco que não vos mostra a cara. Uma coisa clara. Eu sei que algumas pessoas não podem, mas há outras que gosto imenso de ver os vossos nomes, mas francamente prefiro ver as vossas caras. Mas isto foi mais um grito de alma. Isto está bem a esta hora ou é melhor ser, por exemplo, às 5? Ou às 5h30? A minha opinião é que está bem a esta hora e aqui os consultores partilham da mesma ideia, que esta hora está bem. É que nós tivemos, sim, já agora, como imagino... Eu não acho esta hora muito boa. É muito difícil à tarde, num horário de trabalho, ou com visitas, ou... Eu percebo quem está no escritório, enquanto a gente está no escritório tem... mas quando começamos efetivamente, é muito difícil as horas... às 2h30 é uma hora muito difícil. Eu acho que e são boas formações muitas vezes, ou tenho que gravar, ou mais ao final da tarde, normalmente conseguimos agilizar as coisas de outra forma. Muito bem. Eu fiz a pergunta exatamente porque sabia que havia aqui um par de famílias. Estou-me a rir para a Sandra. E às vezes podia ser. Nós vamos de qualquer maneira fazer um survey, temos tentado, digamos, perceber, porque obviamente com o objetivo destas coisas, eu tenho imenso gosto em ver-vos, não é? Estas coisas dão algum trabalho, não, e até me divertem, porque vou colecionando notícias, depois o trabalho é pô-las todas aqui. Mas é suposto, tem tanto mais utilidade quanto maior for o número de pessoas que assistem, não é? E por isso, se for uma hora que seja mais conveniente para todos, depois melhor ainda. Está bem, nós vamos tentar ver isto. Mais coisas, mais comentários. Está tudo bom, isto, vamos embora. Os preços, não há Eldorados, não há saldos. Para quem é competente. Para mim, isto é eu sou rookie, como tu sabes, aqui no negócio, portanto, esta informação para mim é nova e é essencial. E adorei ouvir esta apresentação. Fiquei aqui com uma série de informação que agora tenho que digerir. Não, com calma, que isto é tudo muito novo. Eduardo, sabes uma coisa? Essa coisa de seres rookie, não te preocupes que eu também sou. Não, mas em estágios diferentes. Está bem. E o Duarte, e digere, estas coisas são, sim, é preciso manter-nos aí atentos e tal, é basicamente isso. E não são informações infalíveis, são as que temos, porque os dados são públicos, são iguais para toda a gente. Claro. Está bem? Obrigado pela nota. Mas obrigado pela partilha. Sempre bem-vindo, está bem? Sim. Bom, não sei se não houver mais nem perguntas, nem comentários, nem sugestões, nem críticas, nem lamentos, nem hora dos inscritos, vamos à nossa vida, não é? Há muita coisa para fazer. Sim? Bom. Só quero agradecer, se me é permitido, é a primeira vez que participo, portanto, serei o team leader da nova KW City, do Duarte, que acabou de intervir, e em relação à dispersão dos investidores e, sobretudo, das famílias para as periferias, é algo que, de facto, eu trabalhei sempre muito mais a zona norte de Lisboa, já venho a notar há uns 4 anos, isto antes de pandemia, obviamente. Portanto, isso tem acontecido. Grande parte das minhas vendas nesses anos foram de pessoas que estavam a fugir, a sair de Lisboa, por razões diversas, mas que cada vez mais procuram as zonas limítrofes da capital e da zona da área metropolitana. Muito mais, por exemplo, do que Vila Franca, que não tem espaço de crescimento, exceto um empreendimento que já está praticamente vendido. Muito bem. Obrigado, Jorge, sempre bem-vindo. Também não tinha eu vejo as coisas muito bem-vindo e obrigado pelo comentário. Essa pressão vai ser ainda maior agora, sim, acho que se vai, pelos motivos que estávamos a ver. Porque, enfim. Mais? Não? Vamos a isto? Então até um dia destes. Afonso, muito obrigado. Fazemos estas coisas uma vez por mês, em princípio. A menos que o céu me caia em cima da cabeça. E mesmo que caia, há de haver alguém que faça. Não há problema. Está bem? Tchau. Obrigada. Obrigado, Afonso. Obrigado. Obrigada.